Boa tarde de novo e muito obrigado pelo convite. O que eu queria partilhar hoje era um pouco uma visão geral e algumas nuances daquilo que tem sido os meus últimos 10 anos na NATO, em diversas posições, e como é que aquilo que eu aprendi poderá ajudar potencialmente os prospectivos candidatos a cargos da NATO, quer no estágio, no Young Professionals Program, quer em postos permanentes. Eu vou tentar evitar os estrangeirismos o mais que posso, não prometo que consiga. E também a apresentação começa em inglês para haver uma transição da excelente apresentação da Irene para aquilo que eu vou apresentar e depois paulatinamente passa a português para se sentir sempre mais em casa. Começando pelo meu percurso na NATO. Comecei como estagiário. Na altura, para dar um exemplo, eu encontrei esta vaga do estágio no site de carreiras do Instituto Superior Técnico, onde eu não esperava encontrar este tipo de vagas. Eu não conhecia muito bem o que é que a NATO fazia e pensei, bem, isto será para os meus colegas que estudam em Engenharia Aeroespacial, que foi a primeira coisa que me veio à cabeça vendo aquela vaga. Ora bem, na verdade, havia vagas para uma série de especialidades, incluindo a Engenharia Civil, que era aquilo que eu tinha estudado até há pouco tempo. Com isto quer dizer que vale a pena explorar sempre qualquer oportunidade que possa até marginalmente parecer interessante, porque nunca se sabe o que está dentro destas vagas e dentro destes programas. Poderá haver alguma coisa para cada um de nós. Então, esta é a primeira coisa que eu queria partilhar da minha experiência. Também a descrição de uma vaga, o famoso Vacancy Advertisement, conta um pouco a história daquilo que é aquele posto. Para o bem e para o mal, não conta tudo aquilo que o funcionário deverá fazer quando está naquele posto. Então, isso vale a pena ser explorado da perspectiva de vamos tentar, vamos ver como é que eu consigo apresentar a minha candidatura e como é que ela se alinha com aquilo que está a ser pedido pela NATO. Começar a candidatar-se a este tipo de cargos envolve muito trabalho, mas também é verdade que começar é metade do caminho. Então, mesmo que não exista ainda alguma incerteza ou que não tenham todos os materiais preparados, vale a pena começar, porque é um exercício a médio prazo de ter toda esta, digamos, este portfólio de documentos e conteúdos sempre à mão para dentro das 4 semanas, quando é publicado o posto, que consigam candidatar-se a tempo e horas. Ora, pedi então que passássemos ao segundo slide. E foi aí que eu comecei. E só para dar um passo atrás, eu vou contar um pouco acerca da minha experiência na NATO, depois alguns pontos sobre carreiras na NATO, passando até como conseguir um emprego na NATO, e acho que escrevi isto desta forma para que fosse o mais apelativo possível. Eu não posso prometer, portanto, vem com uma nota de rodapé que diz não me comprometo que isto seja a fórmula secreta para que consiga um emprego na NATO, mas espero que ajude. E depois vamos olhar um pouco quando não se consegue, o que é que se pode fazer e assim concluirei com mais um slide a seguir esse. Entretanto, voltando ao meu percurso na NATO, eu comecei, estudei Engenharia Civil, a certa altura entrei na NATO como engenheiro civil, mas nenhum dos postos que eu ocupei depois disso teve nada a ver com Engenharia Civil. E com isto eu quero dizer que nós não somos o nosso grau académico, como já foi referido anteriormente. Portanto, no início eu senti alguma alimentação, bem, mas eu sou engenheiro e vou-me candidatar a um posto acerca de logística, mas, na verdade, até tenho os conhecimentos ou posso conseguir fazer um bom trabalho. Portanto, para quem está a começar a carreira, poderá haver a tentação, devido a todo o conhecimento e devido a todas as competências que se obtêm numa determinada área do conhecimento, bem, isto sou eu e não me vou candidatar a mais nada. Sugeria que reconsiderassem essa abordagem, porque há oportunidades nas margens daquilo que é a área do conhecimento de cada um, como estudar na universidade, etc. Entretanto, eu mostro aqui a fotografia do antigo quartel-general da NATO em Bruxelas. Foi que eu comecei em 2012. Entretanto, muitas coisas mudaram. A NATO em 2012 estava focada numa série de coisas que já não está assim tanto hoje e foca-se muito mais noutras que na altura pareciam
digamos, um fantasma do passado, mas isto só para mostrar o quão diferente é entre os slides que a Irene mostrou com o novo headquarters e a NATO em 2012 e tudo aquilo que está a mudar na NATO. E eu vou chegar aí no momento para explicar a dimensão das mudanças da NATO e como é que isso tem relevância quando pensamos em candidatar a postos na NATO e ter uma carreira na NATO. Setbacks and opportunities, mais uma vez um estrangeirismo. Nem tudo correu bem na minha carreira na NATO. Por exemplo, quando eu acabei o estágio, como não há promessa alguma de uma carreira profissional após concluir o estágio, eu não tinha nada certo com a NATO. Aconteceu que houve uma oportunidade de trabalhar num projeto da reforma das agências da NATO, que não era o projeto mais popular da altura, mas mesmo assim foi uma boa oportunidade. E ainda que houvesse a volatilidade contratual e houvesse toda a incerteza acerca de ter um posto temporário, foi provavelmente um dos postos onde eu aprendi mais e valeu a pena e abriu portas para o futuro, mesmo na altura não fosse aquilo que idealmente eu ou os meus colegas estagiários estivéssemos à procura na NATO. Também posso adiantar que em termos de setbacks e opportunities, a minha ida para a NATO em 2012 acontece logo a seguir à famosa, infelizmente, famosa crise financeira de 2010-2014, onde o desemprego na população jovem foi tremendo em Portugal e por toda a Europa. Na altura, as duas coisas estiveram ligadas, portanto, não havendo oportunidades numa localização geográfica, uma pessoa olha para outros horizontes e, na verdade, essa crise tendo tido muitos problemas para Portugal e para a população mais jovem, no meu caso foi quase como uma bênção para a minha carreira, porque permitiu ou forçou-me a olhar para outras geografias e para outras oportunidades que normalmente eu não estaria interessado. Portanto, dentro de cada digamos, dificuldade, pode haver oportunidades e neste momento Portugal também tem algumas dificuldades, de certa forma, semelhantes às que tinha em 2010 até 2014. E pedi então que passássemos ao slide seguinte sobre carreiras na NATO. Estamos Why NATO? A Irene já falou um pouco sobre porquê a NATO. Eu queria só dar um pouco mais de números e eu estou a consultar as minhas notas enquanto falamos para conseguir partilhar tudo o que queria partilhar. Ora bem, a NATO comparado com há 10 anos atrás, era uma NATO que estava com orçamentos constantemente limitados e, inclusivamente, a regredir por causa da necessidade de compensar a inflação, havia postos a ser cortados, o programa de estágios era muito mais pequeno, não existia o Young Professionals Program e não existia esta série de oportunidades que agora existe. Porquê? Porque desde há 2 anos atrás, quando o secretário-geral trouxe a iniciativa NATO 2030 e pensar um novo futuro para a NATO, as nações acordaram em que havia a necessidade de reinvestir na NATO. E reinvestir na NATO, por si só, é muito à base de reinvestir nas pessoas que trabalham na NATO. A NATO, por si só, não detém, digamos, equipamento ou muito equipamento, digamos, militar ou de pesquisa, etc., etc. Esse é, na maioria propriedade dos países que fazem parte da NATO. Portanto, a NATO tem edifícios, a NATO tem funcionários e a NATO tem capital humano para apoiar as nações a tomar decisões e então a agir. Com isto, como a Irene estava a dizer, só este ano o International Staff já lançou mais 200 postos para a concurso. É um número astronómico comparado com o que havia há 10 anos atrás. E a mesma coisa acontece com o programa de estágios e, digamos que a perspectiva é que isto se mantenha. Portanto, a mensagem aqui é, vale a pena olhar para a NATO como empregador. A NATO vai ter mais oportunidades, quer ao nível de entrada, quer aos outros níveis, para uma série de especialidades. E se há 10 anos a impressão, ou aquilo que eu podia ter ouvido sobre a NATO, era que era algo estava estagnado em termos de recrutamentos ou não havia grande renovação, já não é verdade. E neste momento vale a pena passar algum tempo a pesquisar as oportunidades da NATO e vale a pena investigar como conseguir
um emprego na NATO, e espero eu que valha a pena vir a estas sessões e ganhar um pouco de esperança e conhecimento acerca de como suceder. O que eu tenho ali naquela fotografia é Bruxelas, isto para mostrar que em Bruxelas, em qualquer uma destas localizações onde a NATO está presente, há mais do que a NATO. Quem visita o NATO Headquarters em Bruxelas e fica naquele bairro à volta, num hotel ou no aeroporto, não vai ver o que é Bruxelas, e isto é para transmitir que a experiência da NATO vai para além da secretária, da sala de conferências, do discurso do secretário-geral. Há toda uma vida que também ajuda a compensar aquilo que por vezes é a dificuldade e a frustração e os desafios de trabalhar numa organização internacional, agora com 31 nações, onde nem todos os dias é fácil conseguir ter resultados, mas quase 75 anos de vida e a NATO continua a existir e a aliança militar, política militar de maior sucesso na história, segundo é documentado. Quanto aos bullet points que eu tenho no slide, why NATO, tentei justificar agora porque vale a pena. No risk, no reward, ou em bom português, numa perspectiva mais gastronómica, quem não arrisca não petisca, e isto para dizer que os postos temporários, o estágio, todo este tipo de oportunidades que são voláteis e limitadas no tempo, valem a pena. E ainda que outra organização possa oferecer condições no início mais permanentes, mais interessantes ao nível da estabilidade da vida pessoal, etc., etc., para quem está interessado em trabalhar nas organizações internacionais, vale a pena investir nestas, digamos, oportunidades mais arriscadas. E as razões variam entre existe mais liberdade para que a pessoa possa ter projetos ou possa desenvolver competências e não que fique um pouco atolado em trabalho administrativo que um posto permanente por vezes tem, e também que não seja vista como o grau da posição por si só, que é algo que está presente nesta organização, e eu não digo do lado militar porque esse é mais óbvio, mas do lado civil, mas que você tem mais flexibilidade em conseguir tocar áreas de trabalho que normalmente não lhe seriam acessíveis caso estivesse num posto permanente. Portanto, vale a pena arriscar. O ponto final que eu tenho, antecipar as necessidades digamos que as perspectivas e os padrões, vale a pena ver que tipo de postos é que a NATO está a anunciar, permanentes. Porquê? Porque isso vai revelar quais são as áreas de interesse da organização ao nível do recrutamento de civis. Por exemplo, se eu vejo que existe uma série de postos para Data Science Scientists, cientistas de ciência de dados, não sei se é a tradução correta, mas quer dizer que essa competência não necessariamente que existe a necessidade de contratar muitos mais, mas que é uma competência da análise quantitativa que é importante para a organização. Sempre foi, mais agora. Emergent and Disruptive Technologies, a mesma coisa. China como tópico, também não quer dizer com isto que, ao ver uma vaga para ser um Policy Officer de assuntos relacionados com a China, eu me vá dedicar a aprender mandarim nas próximas 2 semanas. Não, mas é um exemplo de que vale a pena ver quais são as tendências daquilo que a NATO está à procura, porque essas tendências vão ser refletidas nos estágios, no Young Professionals Program, nos postos temporários, etc, etc. Portanto, conseguem ter visibilidade naquilo que a organização vai querer no futuro. Com isto, só ensinava que, como o Irene mencionou, a NATO vai para além do headquarters em Bruxelas, a NATO está em vários países europeus, está também nos Estados Unidos e brevemente no Canadá. Nem todos estes postos são civis, mas, por exemplo, no Luxemburgo há uma agência que tem, digamos, à volta de 2.000 pessoas, na Holanda, nos Países Baixos, mais 1.000 pessoas. Então, existem oportunidades que vale a pena explorar. Aqui em Norfolk, no ACT, existem mais 150 civis, que serão brevemente 200 ou 300 civis, e outras entidades da NATO que estão dispersas pela Europa e América do Norte, que vale a pena considerar. Por vezes aparecem algumas vagas muito tentadoras da NATO, em frente à praia na região de Lisboa, o que eu posso dizer que serão excelentes possibilidades, mas provavelmente não é aí que a vossa carreira vai começar na NATO, simplesmente por uma questão de números. São 2 ou 3 vagas, comparado com 300 em Bruxelas, com Irene, ainda que provavelmente seja
mais interessante para alguns viver em Portugal do que viver na Bélgica. Depois de quase 10 anos na Bélgica, eu gostei muito da Bélgica e recomendo a Bruxelas a toda a gente. E agora passava para o terceiro slide, com o título de How to Succeed. Sem querer repetir aquilo que a Irene já mencionou, a preparação é extremamente importante. A preparação não só ajuda a estar mais confiante no dia da entrevista e estar menos nervoso, mas também assegura que a pessoa tenha o material que precisa para responder às perguntas e que esteja preparado. Vou só consultar as minhas notas. As 3 perguntas que eu diria que é importante responder logo no início, quando se começa a preparar para um posto, é why NATO, why this job and why you. Portanto, porquê a NATO? Porquê é que eu quero trabalhar na NATO? E para além daquilo que é estar alinhado com os valores da NATO, porquê é que a NATO é um empregador que me interessa? E ao ver um posto e candidato-se para um posto, porquê este posto? Porquê é que está alinhado com o meu percurso profissional? Como é que eu vejo este posto fazer parte daquilo que eu quero atingir na minha carreira? E, finalmente, porque eu quero fazer a ligação daquilo que nós somos como profissionais, sucintamente, com aquilo que o posto precisa. E isto aqui é quase um bocadinho o sales pitch, ou até como antigamente qualquer artista tinha sempre uma cassete no bolso com as suas músicas, caso encontrasse um editor que quisesse apostar. E neste caso é a mesma coisa, é preciso ter claro estas 3 perguntas para quando está num painel seja quase natural responder o porquê, ou para começar, digamos, a apresentação num painel, ou então perceber why, como é que as minhas competências, a minha experiência se ligam diretamente àquilo que são os requisitos para este emprego. Quando eu digo make your case, mais uma vez, como a Irene já tinha dito, não esperar que seja o painel a ligar os pontos da nossa história profissional e das nossas competências. É preciso fazer, conseguir que seja quase óbvio, ou ao menos muito explícito, como é que o nosso perfil, como é que nós, como profissionais, somos um ótimo candidato, caso seja o caso, para aquele posto. Portanto, não esperar que haja, digamos, assumir que não vai haver nenhum trabalho ou pouco trabalho do outro lado em tentar inferir como é que nós somos o melhor candidato. Demonstrar por A, B e C que nós somos o bom candidato e temos aquilo que está na descrição do posto, que tem muito para ser explorado e para ser analisado. E finalmente, jogar para ganhar. Jogar para ganhar, e isto liga-se também a não nos candidatarmos a todos os postos que aparecem, sermos seletivos, porque cada candidatura vai levar bastante tempo, no início muito tempo, digamos, uma candidatura facilmente leva uma semana, e eu já explico porque é que deve levar uma semana, ou então depois de um dia de trabalho, não em full time, mas porque focar a nossa atenção para depois estar bem preparado e chegar a uma entrevista, ou chegar a um teste e saber que se fez tudo para se conseguir. E não se consegue fazer tudo para todos os postos, que é um pouco a expressão do spray and pray. Vamos ver o que acontece, vou só tentar. Se encontrarem na posição de vou só experimentar, vou só ver o que é que dá, mais vale não se candidatarem, porque não só vão perder tempo, mas vão perder um capital de energia e de esperança naquilo que pode ser o resultado de se candidatarem. E isso é importante para manter, digamos, a moral e continuar a apostar em se candidatar, porque é um exercício a médio prazo, é uma corrida de fundo, não é tanto um sprint. Para além disto, algumas sugestões de como conseguir, ou quais são os principais desafios de passar este processo de recrutamento. Por exemplo, e depende da experiência de cada um, se não estivermos confortáveis a gravar respostas a perguntas que vimos há 30 segundos atrás em frente a uma câmara, e só temos uma oportunidade de gravar essa resposta, que é o sistema HireView, que foi mencionado pela Irene, o que vai acontecer é que provavelmente naquele minuto que temos para responder à pergunta, não vamos conseguir estruturar a resposta, não vamos ser claros, não vamos ser concisos, e do outro lado, quem vai ver o vídeo não vai ficar com uma impressão correta daquilo que é o potencial, os conhecimentos ou as capacidades do candidato.
Portanto, aquilo que eu sugiro, e agora numa nota mais prática e para fazer isto mais visual, que é, podem sempre tentar com um telemóvel e gravar-se a si próprios a responder a estas 3 perguntas. Porquê Nato? Porquê este posto e porquê eu? E aí começa esta descoberta de como é que nós, qual é a nossa aparência, qual é a nossa abordagem quando respondemos a perguntas e estamos a ser gravados, que é parte do processo nos candidatarmos a um cargo de Nato. Relativamente àquilo que eu disse sobre um posto, uma semana de preparação, isso é válido no início. E por isso é que vale a pena começar, porque a certa altura já temos os materiais preparados para nos candidatarmos. E quando eu digo materiais, são coisas como preparar exemplos da nossa experiência relativamente a cada uma das competências que são pedidas na descrição do posto. Se o posto tem 6 competências, entre trabalho em equipa, problem solving, analytical skills, etc, etc. Será que eu tenho um exemplo, caso me seja perguntado, para justificar ou para demonstrar as minhas competências? Ora bem, aí vemos já que para 6 competências eu tenho que ter um exemplo para cada uma, já é algum trabalho. Mas se considerarmos as melhores práticas de recrutamento, temos, como a Irene mencionou, o STAR Approach, do Situation, Task, Action, Result. Então, para cada competência, será que eu consigo ter um exemplo de uma situação, uma atividade, uma ação e um resultado que demonstrem, no contexto deste posto, como é que eu sou um bom candidato? Aí vemos que a preparação não é só o sales pitch, é algo quase, é um trabalho de secretária que se faz ao longo do tempo e que, no meu caso, para partilhar, no início que eu não tinha bem feito e que ao longo dos meses e dos anos aprimorei e percebi também, trabalhando nos recursos humanos, estava do outro lado e sabia como é que funciona a máquina e como é que funcionam os grupos de discussão e os painéis de recrutamento, e aí olhei para isso diferentemente. Mas uma sugestão que eu posso dar é esta preparação chega a ser técnica, é uma preparação que envolve dedicação e assim vale a pena que uma pessoa se candidate. Iria então agora para o próximo slide, finalmente em português, que é não consegui agora, porque é natural que não se consiga. Não é a primeira, normalmente, que se vai conseguir, pode acontecer, mas é necessário aprender com os erros ou com aquilo que se fez para melhorar. Agora, um exemplo da vida real. Posso dizer que houve um colega meu no estágio em 2012 que era a 3ª ou a 4ª vez que se tinha candidatado e que se calhar até à 2ª vez pensou em desistir ou à 3ª e quando lá chegou, por alguma razão, podia ter pensado que não estaria ao nível necessário e simplesmente tinha cumprido os mínimos olímpicos, mas o que aconteceu foi que nos primeiros 5 anos teve uma carreira meteórica e ainda agora trabalha numa das agências da NATO e teve um sucesso visível e, portanto, o início que foi um pouco difícil acabou por resultar em algo bom para a carreira dele. Expandir competências. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vi brevemente a lista dos participantes nesta conferência, vi a lista das instituições de ensino superior e vi que havia alguma diversidade, mas havia uma grande parte relacionada com as ciências políticas e ciências humanas. E ainda que todos estes graus tenham uma componente de análise, por exemplo, quantitativa e algumas disciplinas, digamos, que suporta aquilo que é o centro dos estudos, algo que eu tenho visto que vale a pena fazer é expandir competências nas margens daquilo que é a nossa área de conhecimento. E isto quer dizer que se uma pessoa tiver um background em estudos de Europa do Leste e Rússia e houver mais 100 candidatos vindos de todos os países da NATO para o mesmo posto, não há um elemento diferenciador. Imaginemos que essa pessoa tem, por exemplo, conhecimentos adicionais em gestão de recursos financeiros ou em gestão de orçamentos. Isto torna a pessoa muito mais atrativa para um cargo de Program Officer, onde é necessário conhecer a substância do tema, mas a pessoa consegue conduzir, digamos, uma série de projetos dentro do programa e consegue gerir os recursos associados.
do ponto de vista de ter um perfil e usando outro estrangeirismo, chamado well-rounded profile, é importante ter estas competências, e o mesmo podia ser aplicável em termos de Information and Knowledge Management, ou até a capacidade de facilitar um workshop. Tudo isso são coisas que são importantes na vida real do dia-a-dia de um staff officer na NATO. Para o programa de estágios, a mesma coisa. Imagina, se há uma equipa na NATO que está a lidar com um tema e que precisa de digamos, de um facilitador externo, pode ter um estagiário que não está naquele programa já há 2 ou 3 anos ou há 5 e que não conhece as pessoas, mas que tem essa possibilidade de vir de fora e poder trazer perspectivas diferentes e, efetivamente, ajudar aquela equipa a resolver um problema. Portanto, esta é a minha primeira sugestão: expandir competências para além daquilo que é o típico dentro de uma área de estudos. E tal como a Irene disse, às vezes começa-se a carreira numa área e acaba-se noutra. No meu caso, comecei na engenharia, passei por uma série de coisas, incluindo recursos humanos, que nunca pensei fazê-lo, e foi das experiências mais gratificantes que tive na NATO, e não tenho remorso nenhum sobre isso, e vale a pena sempre explorar um pouco e investir nessas competências e conhecimentos nas margens. Aprender com os erros. Primeira coisa, por vezes acontece que não se cometeu erro nenhum e não vale a pena explorar muito, porque havia outros candidatos qualificados e as coisas são como são. Mas também, muitas vezes, cometeram-se erros ou então não se preparou como se devia. Aqui é que vale a pena também, mais uma vez, ter um pouco de metodologia em casa, num exercício de introspeção. Preparei a candidatura como devia, se isso aconteceu no painel, o que é que aconteceu, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Em termos da comunicação, como já foi referido, posso dizer por experiência de participar em painéis como candidato e como avaliador, que dentro dos melhores candidatos, normalmente é o candidato que estrutura melhor as respostas, com mais claridade, que é mais sucinto, que consegue mostrar aquilo que vale e é selecionado. E isto pode-se passar por pequenos truques, como se a pergunta é quais são os principais desafios deste posto, a pessoa pode dizer, bem, os 3 principais desafios são, e vai dizer número 1, número 2, número 3. Mas isto são técnicas que estão acessíveis na internet, como comunicar estruturadamente e claramente, mesmo que a pergunta não peça exatamente por isso, que nos ajudemos a nós mesmos a ser claros e concisos na nossa comunicação. Aplicar melhores práticas. Aqui numa tradução quase livre de Best Practices, já cobrimos a análise, a técnica STAR. Eu diria que essa técnica é muito importante para as competências. É importante também que haja uma ligação ao painel, que haja uma narrativa por trás dessas respostas acerca de uma competência como trabalho em equipa ou como pensamento conceptual, etc, etc. E que se use um bocadinho daquilo, mais um estrangeirismo, de storytelling, para que haja um contexto, para que haja a possibilidade do painel perceber qual era o panorama naquele momento, para além do contexto técnico, como é que, qual era a dinâmica entre as pessoas envolvidas, etc, etc, para que se consiga transmitir a importância daquele exemplo e transmitir aquilo que nós somos capazes de fazer e as competências por trás disso. Para além de competências, existem perguntas técnicas nas entrevistas. Para essas não há grande sugestão que eu possa fazer aqui. Podem variar entre temas sobre munições, caso seja esse o tópico do posto, entre análise operacional, seja o que for, mas também há perguntas que são feitas de teor mais genérico e que, por vezes, há candidatos que não estão preparados, como, por exemplo, quais são os principais desafios de segurança da NATO, que é algo que está no site, é algo que tem vindo a evoluir, mas se essa última pergunta e não sabemos responder, pode causar algumas dúvidas no painel. Será que esta pessoa tem verdadeiro interesse na NATO e quer saber o que se passa na NATO e conhece o contexto global daquilo que fazemos? E penso que é tudo o que eu tenho para partilhar. Podia então só
o último slide. Antes disso, mais uma fotografia aqui a todos aqueles que visitarem o NATO HQ SACT aqui em Norfolk e que visitarem Norfolk. Diria que não faz justiça a esta região. Uma imagem de Virginia Beach é muito mais interessante do que isso. Portanto, faz parte da experiência da NATO também usufruir da localização geográfica. Passando então ao último slide. Portugueses na NATO, e aqui temos uma fotografia daquilo que é o NATO Festival em Norfolk, onde os portugueses civis e militares todos os anos se juntam para construir um carro alegórico, onde todas as nações têm carros alegóricos, e posso dizer que já existem tantos troféus no gabinete do representante militar português da NATO, que já não existe, já não há espaço. Portanto, a comunidade aqui adora o carro alegórico português e Portugal acaba por ter uma visibilidade adicional comparativamente a outros países da NATO. Ora bem, relativamente ao primeiro ponto, a ligação atlântica, não quero aqui falar do posicionamento de Portugal na NATO, não é sobre isso que estamos a falar hoje, é a percepção digamos, da comunidade internacional que existe na NATO acerca dos portugueses, onde os portugueses são, da minha experiência, muito frequentemente bem-vindos, vistos com credibilidade e até como, digamos, com uma perspectiva da ligação ao outro lado do Atlântico, aos Estados Unidos. Portugal é conhecido, não está, digamos, perdido no meio da Europa aos olhos de outras geografias, e isso é algo que vale a pena, não digo explorar, mas saber que não existe um constrangimento por desenho de facto de sermos portugueses. Se há alguma coisa é ter uma boa imagem que a NATO tem e os funcionários da NATO têm dos portugueses da NATO. Relativamente às nossas instituições, aqui eu falo sobre as instituições de ensino superior, quer civis, quer militares, que em nada daquilo que me foi dado a ver ficam a perder, na maioria delas, aquilo que eu vejo vir dos Estados Unidos ou até do Reino Unido ou digamos, de França ou dos países escandinavos, onde os candidatos portugueses, os melhores candidatos, estão tão bem equipados em termos de qualificações como os outros. E isto vale a pena saber, porque por vezes quando nos candidatamos a um estágio e não tivemos esse contacto com outras geografias e outras nacionalidades e os sistemas de ensino, pelo menos a mim parecia-me que poderia haver uma competição muito cerrada, mas na verdade existe, mas para a qual nós estamos bem equipados, porque as nossas instituições preparam-nos para isso. Ao mesmo tempo, linguagem e cultura, eu queria ter escrito língua e cultura, ainda que linguagem seja importante, e língua e cultura, a nossa facilidade no domínio do inglês, comparativamente com outros países, vale a pena ser explorada, e também o francês. O francês que, desde os anos 80, tem vindo a cair um pouco em desuso em Portugal, na NATO ainda vale a pena dominar o francês. E digo isto não simplesmente por causa do quartel-general em Bruxelas, mas também, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde eu me encontro a falar francês mais frequentemente do que falava em Bruxelas. E porquê? Porque o comandante do HQ SACT aqui nos Estados Unidos é francês, existe uma grande quantidade de militares franceses neste comando e facilita, digamos, a integração e facilita o meu trabalho do dia-a-dia falar francês, enquanto no quartel-general da NATO o inglês prevalece e posso ainda assim falar francês, mas mesmo em Bruxelas o inglês normalmente chega para muitas das coisas da vida cotidiana. Em termos de cultura, há muitas formas de definir culturas e não vou definir a cultura portuguesa, mas frequentemente acontece que portugueses, vejo, são capazes de reunir um consenso acerca de um problema, são capazes de estabelecer ligações, não têm, digamos, até historicamente, não há particulares antagonismos com outras nações dentro da aliança, e isso sempre ajuda, porque
por vezes é o caso contrário e a comunicação e as interações são um pouco mais frias. No caso de Portugal, isso não acontece, portanto vale a pena explorar isso. E estas são considerações mais quando já se está dentro da NATO do que quando se está a candidatar para um posto da NATO. E eu penso que com isto cheguei ao fim da minha apresentação. Para recapitular, os pontos principais dizia que são: vale a pena investir, vale a pena ter o trabalho de preparar todos os materiais. A competição é cerrada. Eu posso dizer que no estágio, mais ou menos, 1 em cada 100 participantes vai conseguir no Young Professionals Program 1 em cada 1000, mas podem ser esse 1 em cada 100 ou 1 em cada 1000. Não é um milagre, há preparação, há o trabalho de descobrir o que a NATO faz e o que a NATO precisa, e finalmente vale a pena. Vale a pena. Em 2023 a NATO tem várias missões muito claras, a NATO é relevante e a NATO é necessária. E a NATO precisa dos portugueses e precisa do talento que existe em Portugal, nas universidades, nas instituições públicas e no setor privado. E usando o exemplo, nem sequer precisam de ser especialistas naquilo que é o core business da NATO. Existe espaço na NATO para muitas especialidades e vale a pena começar e vale a pena explorar. E com isto termino a minha apresentação e responderei às perguntas que conseguir.